Informação sobre renovação de Filipe Luís. O mundo quer saber, né, se esse promissor técnico e promissor e já tão vitorioso técnico do Flamengo, já podemos ter alguma certa tranquilidade em relação ao seu futuro, ou vai ser definido um pouco mais para frente. A galera tá falando do Flamengo, né? De repente vai deixar para conversar de forma mais intensa nesse ato aí entre Brasileirão e Intercontinental. O que de fato você tem de informação, já que estamos na reta final de temporada, o contrato do Filipe Luís já termina em 31 de dezembro? O que temos de informação sobre o futuro de Filipe Luís, meu caro amigo Rodrigo Matos? A negociação vai continuar pós com a confirmação do título brasileiro em se confirmando, né? Ela não vai acontecer nesse momento, mas ela já tinha iniciado há 7 meses atrás. Lembrando, o Flamengo tinha feito uma proposta inicial. Tem quem defenda no clube que a renovação devia ter sido feita lá atrás, né? Antes do Mundial até, que foi quando começou, e que agora, e isso é um fato, vai ser mais caro e tem uma incerteza. A gente fala assim, o clube está otimista de que se renova. É certo? Não é certo. Por que não é certo? Não é certo porque hoje o Filipe Luís tem um agente, que é o Jorge Mendes, que tem grande entrada na Europa, ele pode, eventualmente, tem assédio sobre ele, e o título da Libertadores, obviamente, aumenta esse assédio. É inevitável que isso aconteça. A gente vê históricos de outros técnicos que foram campeões da Libertadores, o Arthur Jorge no ano passado. Um contexto diferente, o Botafogo tinha menos possibilidades financeiras de manutenção. Sim, é um contexto diferente, mas o assédio aumenta. E o Filipe tem um agente que é um agente que tem muita entrada na Europa. O que está em discussão? O Flamengo quer uma estabilidade do técnico, o que significa que ele quer um contrato que dure algo como 2 anos, pode ser com mais renovação de mais um, e que garanta que o Filipe Luís vai ficar, se não tiver uma proposta no meio da temporada, não sei que seja uma coisa muito espetacular, né? E que tem uma multa, então, portanto. Então, isso é uma coisa que o Flamengo quer. O Felipe tem uma questão de valor também, de negociação. Eu tinha tido uma proposta lá atrás do Flamengo, ele fez uma contraproposta, a proposta dele é alta, e o Flamengo fez uma contraproposta mais baixa do que a proposta dele, então vai ter que ter um acerto de valores aí. Hoje o Felipe ainda ganha o salário que ele ganhava quando ele foi efetivado, que é em torno de R$ 300 mil. Também teve essa opção de acabar esticando, então tudo isso fica mais caro de você negociar quando você tem um título. Então, cara, o torcedor vai estar nessa ansiedade, óbvio, que é a manutenção do Filipe Luís. Dá para ter certeza completa que essa renovação vai acontecer? Não, não dá para ter certeza. O que dá é que tem um otimismo da diretoria desse acerto. Mas tem uma questão de que isso ficou mais caro e tem gente que analisa que deveria ter sido feita uma renovação muito lá atrás, antes de você ter o desenvolvimento da temporada. Pois agora, não sei, o Flamengo perdeu o poder de barganha um pouco, na sua visão? Ou ficou enfraquecido, de repente, com esse contexto do Filipe Luís? Eu acho que é mais difícil, mas não significa que não vai acontecer. Eu acho que tem contextos que não existiam lá atrás. Agora, um grande trunfo que o Flamengo tem é essa ligação emocional que o Felipe tem com o clube, né? Se uma coisa era o Felipe estar dirigindo, Bahia, sei lá, que é um clube com o qual ele não tem uma relação, não foi torcedor, não foi jogador, não tem essa relação com a torcida e tal, aí ele pensar isso a respeito de um clube com quem ele não tem uma conexão. Outra coisa é um clube como o Flamengo, que ele tem essa conexão. Então, eu acho que isso conta favoravelmente também a uma permanência dele, né? E aí, outro ponto que eu vou colocar aqui é que, além da discussão do Filipe Luís, tem uma discussão sobre o Boto também, né? E A gente pode... O que vai acontecer em relação a José Boto? Só em relação ao Filipe Luís, né? O BAP tem ressaltado que é importante que se tenha algum tipo de continuidade, né? Por ele, o Filipe Luís ficaria, já renovaria o contrato. Ele falou isso textualmente já depois do título, inclusive com uma crítica ao fato de que essas rupturas, a ruptura mais traumática recente, a do Jorge Jesus, né, não deixou legado técnico, legado de conhecimento e de pessoas, né, para o Flamengo, porque o Jesus era um treinador que fechava muito o seu trabalho, segurava para si as informações que tinha, não compartilhava isso com ninguém, e quando foi embora levou todo o conhecimento, todo
o ganho intelectual que ele trouxe levou consigo e não houve nenhum tipo de legado. Então, tem um cuidado, uma preocupação já da diretoria do Flamengo, independentemente do que aconteça, haja uma eventual ruptura. Claro que eles querem que o Felipe fique, né? Pelo amor de Deus. Mas se tiver algum tipo de ruptura, não haja uma ruptura que seja de modus operandi tão grande assim, né? Que se mantenha uma linha de trabalho dentro desse conceito do Felipe. Mas você estava falando sobre, então, José Boto e esse aspecto do Felipe. Não, pois é, mas concluindo o raciocínio que você está fazendo, ainda no Felipe, é assim, uma leitura que eu ouvi dentro do Flamengo é o seguinte: se o Felipe quisesse renovar assim facilmente, automaticamente, precisava do Jorge Mendes, né? Sim. Era ele quer sentar na estabelecer mesa, algum tipo de negociação mais complexa, né? Exatamente, né? E, assim, se fosse um negócio simples, ele não precisava do Jorge Mendes. O Jorge Mendes, até a entrada dele, que é um super agente, coloca é um novo agente, o cara também vai querer mostrar serviço para o Felipe. Lá vai assim, ó, vou conseguir para você um acordo muito bom. Se for para ficar, é um acordo muito bom. Ou, ó, olha essas outras possibilidades aqui que tem de mercado. Ele não foi contratado do nada, né? Não, eu já vou renovar. Então, eu acho que essa leitura que eu ouvi de dentro do Flamengo, eu acho que é uma leitura que faz sentido. Significa que não vai renovar? Não, não é isso. Mas, tipo, todas essas coisas tornam a negociação mais complexa do que ela seria lá atrás, antes do Mundial, algo nesse sentido, que o Felipe era um técnico de outro tamanho. E quem negociava os contratos do Felipe jogador, né, era o Guilherme Siqueira, ex-lateral, que virou agente depois, seu companheiro do Felipe no Atlético de Madrid, foi quem intermediou a negociação, a vinda dele como jogador para cá, para o Flamengo, e, enfim, fazia as renovações dele enquanto jogador. Agora, para essa negociação, então, foi o que o Jorge Mendes entrou nessa jogada aí também para fazer esse trabalho que a gente tem comentado até agora. E o Boto, sim, a perspectiva, ele tem contrato até o final da temporada que vem, 2026, né? Significa que, não sei, de repente bateu no teto, já tem uma leitura diferente de continuidade no Flamengo? Ele tem contrato até o final de 2026, porém, o contrato não tem multa a partir do fim do ano, nem para o clube, nem para o Boto, se ele quiser sair. Então, o que eu ouvi é que vai também haver uma análise ao final da temporada das duas partes. Eu acho que da parte do Flamengo eu entendo que vai querer a permanência, mas vai ter uma análise eventualmente dele também, para saber. Porque, assim, sob o ponto de vista de um dirigente europeu, e aí é a mesma coisa que a gente está pensando para o técnico, o Arthur Jorge. Ele vem para cá, ganha Libertadores e o brasileiro. Será que não vai pintar alguma coisa para ele? E aí, eventualmente, o que ele vai ganhar mais no próximo ano? Né? Sob o ponto de vista de promoção, eventualmente, da. Promoção não, mas promoção não, porque o Flamengo é um clube gigantesco. Mas assim, se ele quiser voltar para a Europa, por exemplo. Então, eu acho que o colocaria numa prateleira maior do que ele está atualmente? Talvez essa seja a linha de raciocínio em relação à exposição. Exatamente. Vamos lembrar dos técnicos que ganharam brasileiro, ou diretores, né, que ganharam brasileiro e Libertadores, os dois técnicos saíram. O Jesus saiu no meio do ano seguinte e o Arthur Jorge saiu logo depois do fim da temporada. Então, eu acho que, assim, também vai ter, a informação que eu tenho é que também vai ter uma conversa com o Boto, para ter esses, e isso vai acontecer posteriormente à conclusão da temporada, para análise das duas partes, se tem uma continuidade, apesar dele ter contrato durante mais um ano. Da parte do Flamengo, eu entendo que vai querer uma manutenção do Boto, porque entende que o trabalho foi, já antes do título da Libertadores, já tinha uma avaliação positiva do trabalho dele, de que eu ouvia da cúpula, mas também vai ter que saber se ele quer ficar. Antes de eu ler mais alguns superchats da galera que tá mandando aqui, muito obrigado, só alguns comentários relativos a esse assunto, né? O Galhardo, da Caroline aqui. O Galhardo ganhou tudo com o River e não conseguiu um grande na Europa. Por que o Felipe Luiz conseguiria tão precocemente? Como é que você vê essa questão? É um tipo de paralelo nessa situação do Galhardo? Eu acho que o Galhardo, a diferença é que talvez, né, o Galhardo teve uma carreira na Europa também um pouco, não tão de destaque quanto o Felipe, mas foi consistente ali, PSG, tá, alguns clubes, né, e os argentinos têm mais entrada no mercado europeu do que os brasileiros. Mas você vê algum tipo de diferença entre esses dois, ou similaridades entre esses dois treinadores específicos? Eu acho que é Carol, né? Caroline Abrantes. Caroline Abrantes. Então, eu acho que ela tem um ponto de discussão, porque de fato o Galhardo era um cara que entrou e ganhou o título e não conseguiu esse salto para a Europa.
Se a gente pensar, o Tite também não conseguiu esse salto para a Europa. Eu acho que o Felipe é muito novo e ele é visto na Europa de outra forma que não a do Galhardo. Uhum. Talvez Não seja só visto como um técnico europeu já, né? Nessas não características. só por ser esse cara que tem o agente, Jorge Mendes, tal, que isso conta também, mas também porque eu acho que ele é visto como um de nós, digamos assim, pelos Uhum. europeus, né? Sabe? Um cara que se Sim. desenvolveu aqui no futebol europeu. Então, acho que tem um aspecto diferente em relação ao Galhardo. O Galhardo acabou só conseguindo depois ir para a Arábia Saudita, né? E não foi É. bem na Arábia E Saudita, voltou. voltou para o River e tá mal. Então, nesse aspecto, eu vejo uma certa diferença. Só um outro comentário aqui do Rude. Vão querer economizar pagando o Felipe para ficar de novo 5 anos tornando com indenização de demissão de treinadores. Eu acho que a discussão ainda não está necessariamente. Aí você pode me corrigir, Rodrigo. Não, Valor. tem valor na mesa, sim, Igor. Mas eu não digo assim, o valor talvez não seja o decisivo, né? Mas assim, acho que um olhar de projeto da parte do Felipe, se ele vai conseguir se ver aqui para o Flamengo por mais um tempo ou não, né? Não necessariamente assim. Eu não acho que o dinheiro vai ser o fator decisivo. Isso, isso. Mas ele é um ponto também. É. É uma coisa que está em discussão. E, por exemplo, a gente compara hoje, o técnico mais bem pago do país é o Abel, né? O Abel passou a ter esse salário depois de ganhar muitas coisas pelo Palmeiras, né? Uhum. Mas hoje fez um trabalho na temporada inferior ao do Felipe. Então tem na balança, né? Se você for colocar, tem pesos para os dois lados, digamos assim. Mas o Felipe pode pedir, eventualmente, um salário, um patamar mais alto, né? Do que diante do que ele conquistou. Não falei mais alto que o do Abel, mas assim, Sim, bem mais alto do óbvio. que Se você ganha está hoje, partindo de né? 300 mil por mês, né? Não é o que ele. Mas Enfim. pode pedir, por exemplo, acima do que, sei lá, ganhava o Tite, né? Que era um salário alto no Flamengo. Beleza. Fechamos então esse assunto, Felipe Luiz, e continuidade futuro de Zé Boto. Deixa eu ler alguns super chats aqui que estão pipocando na nossa live agora. Tem uns puxando seu saco aqui, Rodrigo. Lá. Holanda Cosmos, a Rodrigo meu xará, sou seu fã, um abraço de Natal, Rio Grande do Norte. Valeu. E ele, não satisfeito em botar R$ 2 na conta do homem, ainda deu 5 pratas aqui para fazer outro comentário aqui. Time perde para o Fla sem Pedro, com um gol de cabeça de um zagueiro reserva e ainda vem falar de arbitragem. Dito isso, renova Abel, né? Ironizando aí o comportamento dos palmeirenses depois desse desfecho da final da Libertadores. De fato, a gente já fez uma crítica aqui em relação ao repertório do Palmeiras, né? Acho que a parte de quem cobre e acompanha o Palmeiras também reconhece essa dificuldade de repertório, de queda de desempenho nessa final de temporada, culminando não só na derrota nesse vice-campeonato da Libertadores, mas também nesses 5 pontos de vantagem em relação ao Flamengo no Brasileirão. O Abel, que já falou, né, verbalmente aí, a Leila, também, que eles vão continuar essa parceria lá no lado palmeirense, renovando então até o final de 2027, que é quando termina o mandato da presidente do Palmeiras atual. Obrigado, então, pelo superchat, Holanda Cosmos aí. Tem mais umzinho aqui, do Alexandre. Boa tarde. Os títulos geram tranquilidade ou pressão para ganhar tudo no próximo ano, hein? Como é que você vê essa dinâmica? Porque a gente olha aqui, né, o recorte atual, né? Já olha para Montevidéu, novembro de 2026, fica difícil de imaginar alguém que tire ou roube o trono do Flamengo no contexto atual. Claro que tem muita temporada pela frente, tem mercado da bola, tem uma série de coisas aí, pausa para a Copa do Mundo, uma série de questões. Mas olhando hoje, o Flamengo já chega como favoritaço. Como é que você vê essa transição de uma temporada para outra? Temporada esta que vai começar, inclusive, mais cedo, né, com o Brasileirão já, 28 de janeiro de 2026. Eu acho assim, em o Felipe ficando, ele vai estar com as costas muito mais largas para aguentar qualquer pressão, né? Não vai ter primeira crise, perder o Carioca, vai poder, tipo, poupar no Carioca, eventualmente perder um Carioca e ninguém vai ficar cobrando ele, como se fosse aquele fim de mundo, né? Que acontecia com todos os técnicos no Flamengo, aconteceram com todos os técnicos anteriormente. Então, ele vai ter uma maior tranquilidade para desenvolver o trabalho dele. Agora sim, você cria uma pressão de uma temporada dessa de repetir. Que não vai ser fácil, porque inclusive vai ter um desgaste. O Flamengo vai jogar Intercontinental, aí vai voltar no meio de janeiro, vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque vai entrar em Recopa, eventualmente Supercopa, se ganhar o brasileiro também. Então, lembremos o que aconteceu anteriormente, quando o time ganhou, foi disputar tudo depois, né, em 2023, 2023. e foi uma temporada completamente fracassada também, porque o clube não manejou como clube
bem essa transição de uma temporada para outra, né? Teve aquelas férias. Vitor Pereira. Férias de 50 dias. Nem achei que o Vitor Pereira foi o maior erro, não. É a saída do Dorival. Eu até achei que a saída do Dorival fez sentido, mas aqueles 50 dias de férias, o time voltou totalmente estrupiado. Então eu acho que vai ter que manejar essa uma temporada que já vai entrar desgastante no ano que vem, talvez abrir mão de algumas coisas, tipo Carioca, por exemplo. Mas tendo o título que tem o Felipe, isso ajuda, né? Eu acho que sobre Carioca, acho que o Flamengo já deu uma sinalização a Copinha, justamente porque vai usar a galera que iria para a Copinha para as rodadas iniciais do Campeonato Carioca. A Ferj até fez um negócio ali de bloquear times reservas um pouco depois das rodadas, né, quarta rodada, se não me engano, mas, enfim, inegavelmente vai ter que rodar esse elenco aí, ainda que represente desconto, algum tipo de punição administrativa descontando do direito de TV do Flamengo nessa competição. Mas, enfim, de 28 de janeiro para frente já se sabe. Campeonato Brasileiro começando, a data da Supercopa, só para a gente falar um pouco de agenda aqui. Inicialmente a CBF tinha colocado 24 de janeiro, mas já retirou essa confirmação, então está esperando ver qual vai ser o confronto da Supercopa, para ver se vai ser confronto de times do mesmo estado, se é um do Rio, outro de São Paulo, outro de Minas, enfim, para ver qual vai ser esse arranjo, para definir o local, para ver como é que vai encaixar no calendário. Da Recopa a gente já sabe, né? Como a Comebol tem primazia em relação à marcação de datas, vai para ficar em fevereiro, então é um período ali já bem atribulado, já bem atarefado para o time que for campeão do Brasileiro, o time já campeão da Libertadores. São 5 rodadas do Brasileiro concomitantes ao estadual, né? Ao estadual. Então, dificuldade nova aí da temporada. É uma engenharia aí para ser feita nesse começo de temporada, né? Não só engenharia de esforços, né? De preparação, mas, enfim, de organização de elenco, quem vai para qual, recuperação física. De uma temporada que tem já, a gente sabe, né? Tem sido extenuante para todo mundo, e aí ainda mais para quem terminar disputando tudo e quem for para o Catar ainda tentar alguma coisa no Intercontinental. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa aqui nos comentários. Tem muita gente perguntando coisas importantes aqui, mas a primeira das menos importantes. O Braz está de ressaca? Não tem informação sobre a situação etílica do Bruno Braz. Está voando. Mas eu sei que posso confirmar que ele está em trânsito de volta para o Rio de Janeiro depois de participar da cobertura. Então, para explicar um pouco melhor a ausência do nosso setorista titular aqui, teve esse contexto. Só para mencionar, o C. Arrascaeta de novo está te elogiando aqui, hoje está enchendo de moral. Só para responder o que ele perguntou mais cedo, você daria o título do melhor herói da Libertadores para o Arrascaeta? Eu confesso que eu fiquei meio assim, para mim acho que o herói mesmo foi o Rossi, né? Esses títulos de melhor em campo, tanto da Comebol quanto da FIFA, eles escolhem em geral o jogador que dá mais repercussão do time e dá um título para ele, né? Já quantas vezes a gente já não viu aqueles jogos de Copa, tipo assim, Messi, Cristiano Ronaldo. E tipo assim, o cara não fez nada o jogo inteiro, né? Acontece, né? Entrou em campo, fez na foto. Entrou em campo. Pelo menos deu uma assistência na final. Tem vezes que é justo, né? Porque os caras jogam muito, mas tem vezes que... eu concordo que não foi o Arrascaeta... Achei que jogou uma final ok, não foi uma final brilhante, apesar de ele ter dado o passe pro gol. Mas também é um jogo de margens muito curtas, né? Ele estava muito marcado. Mas, assim, eu acho que se você contar o período de mata-mata, bom, a primeira fase do Flamengo não foi boa, mas se você contar o período de mata-mata, o jogador mais decisivo foi o Rossi. Porque decide uma vaga decide uma vaga nos pênaltis, e também foi muito bem no jogo contra o Racing. Significa aí para quem além dele você daria? Os zagueiros, eu acho que também seriam candidatos. Léo Pereira e Léo Ortiz e o Danilo, por conta os três, acho que fizeram uma Libertadores brilhante, os três. Então, dentro do que cada um jogou, eu acho que o sistema defensivo do Flamengo é mais destaque nessa conquista da Libertadores do que o sistema ofensivo, embora tenha tido noites muito boas do Pedro, noites boas também do Arrascaeta, mas enfim, eu acho que o sistema defensivo foi mais decisivo. Por falar em Pedro, e na final Varela, né? Varela, que homem. Outro superchat aqui, obrigado Marcos, né? Perguntando aqui, R$2 para a conta do UOL. O Pedro volta a tempo para o Intercontinental?
que temos de informação, assim, não, ele estava animadinho bastante na festa, né? Falando, pegou o microfone e tal, participando, etc. Então, do braço não tem mais questão, agora a questão é trabalho físico aí.